Olá, amigos. Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos que o nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E, como sempre, conosco o senhor Milton Felipelli. Tudo muito certinho, bem, senhor Milton? Estou pronto aqui para o nosso trabalho e, pela oportunidade, quero desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre. Muito bem, senhor Milton. Vamos trabalhar para os espíritos nos ajudarem. Os Se bons. a gente não fizer a nossa parte, nós vamos ficar... Porque os maus estão aí, né? E estão ajudando. Os maus estão ajudando a gente pro buraco, né? Ajudando... Mas você sabe que até uma coisa dessa a gente tem que pensar? Veja, se a gente entender esse processo, que o nosso pensamento não tiver muito legal, os espíritos negativos podem nos influenciar, você vê como Deus é bom, né? Permite que isso a gente nos chame a atenção para nossa necessidade de melhorar. Mas esse é o objetivo mesmo. Veja, né? Você acha que Deus está brincando com as coisas, né? A gente não percebe, né? Que a coisa é tão simples e natural, mas a gente não se dá conta, né? As pessoas que não atinam para esse detalhe costumam dizer que Deus está deitado, mas não está dormindo. Ai, seu Milton, mas vamos lá. A pergunta que nos foi encaminhada é a seguinte: o médium pode escolher o seu guia espiritual? Interessante. Olha, não sabia. As pessoas têm feito perguntas muito interessantes, denotam uma vontade grande de saber, de conhecer, de dirimir dúvidas a respeito. Claro que por trás dessa pergunta existe uma intenção, um objetivo. A pessoa quer saber uma porção de coisas. Eu não sei qual é esse objetivo nesse caso, mas ela é muito boa para nós conversarmos doutrinariamente. Olha, meus amigos, nós temos que entender bem a respeito desse assunto ligado com guia, ou como diz o Espiritismo, o nosso protetor espiritual. Essa figura do protetor espiritual é uma figura doutrinariamente corretíssima no Espiritismo. Se a gente examinar esse tema do lado da filosofia católica, nós teremos lá uma resposta, uma compreensão a respeito da figura do anjo guardião. O anjo guardião, para o catolicismo, no nosso caso, é o protetor espiritual. Então, como é que o Espiritismo explica essa possibilidade? Explica assim: ao reencarnar, cada espírito reencarnante, portanto, cada espírito recebe a presença de um espírito protetor. Qual é o papel do espírito protetor? Eu sei que vocês vão responder, proteger a pessoa, né? E é isso mesmo. Mas como é que funciona a proteção espiritual? Proteção espiritual não é tirar a pessoa dos perigos somente, conforme se imagina na imagem popular. O protetor espiritual, ele se liga sempre ao pensamento do seu protegido. É pelo pensamento que ele encaminha as melhores sugestões, os melhores aconselhamentos para que o espírito possa receber esses pensamentos, atinar para a sua compreensão e realmente atender o que o espírito protetor está sugerindo. Mas sempre o espírito protetor sugere, recomenda, aconselha? Sim. O espírito protetor está sempre ligado ao protegido, mas nem sempre o protegido está ligado ao espírito protetor. Lamentavelmente. Não é isso? Então, pelo pensamento acontecem essas sugestões. Então, essa é a finalidade do espírito protetor na vida de cada um. Então, conforme eu disse, ao reencarnar, já existe, digamos, uma indicação do espírito protetor. Então, não é o protegido que escolhe o seu protetor.
É o protetor que escolhe o seu protegido. Quase sempre possui uma certa familiaridade espiritual do passado. E nós não podemos, no momento, descrever. Mas essa é a realidade. E lembrar o seguinte, embora possa ter a familiaridade, o espírito muitas vezes não. É sempre de uma ordem superior à nossa ordem. Não, mas familiaridade não é da família. Sim, mas é que o espírito podem ter no passado algumas afinidades e um avançou mais, o outro avançou menos, exatamente. Então ele vem para dar uma força, para ajudar aquele espírito a dar uns passos mais depressa. Maravilha. Não é isso? Então, esse espírito é sempre de uma ordem superior à do encarnado. Nós somos ainda dos espíritos de provas e expiações, os espíritos que nos assistem, pelo menos são espíritos bons, que já passaram pelas situações que a gente passou e pelos conhecimentos. Sabe, Milton, às vezes você fez uma referência, porque a gente nunca sabe o objetivo da pergunta, né? Mas eu queria aqui, claro que podem mandar as perguntas que quiserem, a gente vai tentar esclarecer. Mas na doutrina espírita, às vezes, algumas pessoas querem perguntar coisas sem saber as anteriores. Então, a pessoa às vezes quer que a gente responda uma questão, por exemplo, de uma equação de segundo grau, sem a gente saber... Primeiro. E as continhas da aritmética. A gente mal sabe as contas da aritmética e a gente quer buscar informações sobre questões mais avançadas. Então, o que a gente gostaria é que todo mundo procurasse começar pelo princípio, o estudo das obras fundamentais da doutrina, porque à medida que a gente estudar com atenção essas obras, as coisas naturalmente elas vão se encaixando. É evidente que alguns fatos a gente tem um pouco mais de dificuldade e a gente está à disposição para isso mesmo. Mas tomem cuidado com esse tipo de coisa. Às vezes, eu tenho que saber, primeira coisa, que eu sou espírito, estou encarnado, estou aqui fazendo o quê? Quando é que eu vou voltar para o mundo espiritual? Qual é o objetivo? Enfim, essas coisas são prioritárias para a gente saber no início. Eu tenho espírito protetor. Beleza, o espírito protetor, ele está ao nosso lado 24 horas por dia, todos os dias da semana. Só que também é assim, ele tenta nos auxiliar. Vou lembrar aqui só, né? Você já falou isso. Tenta nos auxiliar. Toma cuidado com isso. Toma cuidado com aquilo. E a gente não ouve, ele fica ali esperando a gente chamá-lo para ajudar. Porque às vezes a gente se liga mais às coisas negativas do que às coisas boas. Ele está à nossa disposição todo dia, o dia inteiro, mas a gente precisa estar ligado a ele, como o Milton falou. Outra coisa, a gente tem que entender que essa ligação se dá pelo pensamento. Então, o espírito protetor, ele não fica sentado na porta da nossa casa de manhã, esperando a gente sair para ir junto. Muitas vezes esse espírito protetor, ele está em outro planeta. E pelo pensamento, ele fica nos monitorando. Veja, então não está ali do ladinho, né? Mas o pensamento é algo que nós ainda não entendemos muito bem a profundidade. O nosso pensamento vai ao infinito, né? Então, essa coisa de achar que o espírito protetor é igual a gente com criança pequena, fica com a mão dada, não é assim que funciona. Não. Ele toma conta da gente, mas é pelo pensamento. Um outro aspecto que nós podemos estudar é o fato do que significa a proteção dos espíritos. Veja bem, às vezes o protegido passa por certo grau de perigo iminente e
e o espírito protetor tenta ajudá-lo com o pensamento para, no campo das opções, ele optar pelo melhor para ele. Alguns atendem rapidamente, e outros nem tanto, e outros não atendem, e aí entra no grau de perigo total. Quando o espírito sugere através do pensamento e o protegido recebe esse pensamento e por conta da decisão própria, mas por sugestão, ele opta por um caminho que saia do perigo, e normalmente as pessoas dizem assim, por intuição, ainda bem que eu tive essa intuição. Não é isso que a pessoa fala? Eu me salvei do perigo porque tive uma intuição de ir por este caminho. Acontece que intuição é o que vem, sobra e sobe também de reserva de conhecimento do próprio encarnado. E inspiração é quando há sugestão. Neste caso, houve uma inspiração e não uma intuição. Mas como é que as pessoas vão saber disso? Bom, vão saber se estudarem, até realmente se compenetrar do qual é a diferença que existe uma coisa e outra e começar a melhorar o grau de cuidado na vida. Então, isso é um detalhe que eu quis salientar a respeito desse serviço que o protetor espiritual tem do protegido em relação ao protegido. Então, é importante, into é de dentro nosso mesmo, né? É de dentro de nós, né? Então, a intuição vem do nosso próprio espírito. Desculpe, só fazer um parênteses aqui, é que o nosso espírito, às vezes, ele não consegue externar todos os conhecimentos que tem dada... Que já adquiriram, né? A condição do corpo físico, então a gente tem o esquecimento do passado. Essa é uma outra questão, mas por vezes a gente tem alguns conhecimentos que estão um pouquinho além das coisas normais aqui. Mas normalmente essas coisas vêm por inspiração, que são de outros espíritos. Então, quando o médium recebe uma psicografia, não é por intuição do médium, é por inspiração que o médium recebeu a psicografia do tal espírito. Então é só uma distinção técnica, né, para a gente mas é muito bem não achar que tudo é a mesma coisa. Não, né? Não é a mesma coisa, e cada coisa tem o seu momento preciso de ocorrer. É isso aí, seu Vitor. Momento preciso de ocorrer. Nós vamos aprendendo na existência, pouco a pouco, a entender como é que funcionam esses fenômenos interessantes que, por ora, são ainda registrados e examinados por criaturas que se preocupam com esses estudos de ordem superior, eu assim entendo, porque falar do espírito protetor, da sua chamada, requer, inclusive, ficar atento para esse detalhe. Nós temos que compreender essa mecânica porque nós temos que ficar agradecidos por esta oportunidade, pela oportunidade de termos um espírito que realmente nos acompanha durante toda a nossa trajetória de vida enquanto encarnado. É esse trabalho do espírito protetor. E não se cansa, ele não recebe absolutamente nada por esse serviço, por esse trabalho, fica contente quando nós atendemos às suas sugestões e, obviamente, fica pensando ainda no nosso descuido e na nossa falta de um grau maior no entendimento para atender a esse propósito que é melhorar a qualidade da nossa vida aqui na Terra. São felizes aqueles que, sabendo disso, ficam com cuidado, atentos aos pensamentos bons de aconselhamento dos espíritos protetores.
Os espíritos, esses que já são de uma condição mais elevada, eles sabem que cedo ou tarde a gente vai avançar. É verdade. Né? Então, para a gente traçar só um paralelo aqui, vamos dizer assim, quando um filho nosso, por exemplo, é aprovado no vestibular, nos traz satisfação. Quando ele faz alguma coisa muito negativa, nos traz uma certa tristeza. De sabor, né? O espírito protetor, como ele já é de uma condição elevada, essas sensações de tristeza, eles não têm, porque eles sabem que no momento oportuno a gente vai avançar. Mas eles gostariam aquela coisa assim, eu estou torcendo pelo meu protegido, eu gostaria que ele avançasse rápido. Então, ele fica sempre tentando trabalhar para que a gente dê os passos mais rapidamente. Mas isso depende da gente. E ele também entende isso. Como o nosso filho, algumas coisas dependem da gente, mas outras não dependem. Então, nós ainda encarnados não entendemos exatamente. A gente gostaria que fosse diferente, eu gostaria que ele agisse de forma diferente. E quando não acontece, a gente fica um tanto quanto triste. E a gente esquece que eles são espíritos que têm que passar por certas experiências para evoluir. Por conta própria. Mas é por conta e risco dele. Então, só para fazer essa comparação, para que a gente entenda, é mais ou menos isso, com a diferença de que a gente aqui, ainda pela nossa falta de evolução, a gente não entende que faz parte, né, da vida do espírito aquelas experiências. E a gente se entristece. Mas a gente vai aprendendo, nós somos novos ainda. Né? Então, de acordo com a pergunta, não somos nós que escolhemos o nosso espírito protetor. Não somos nós. Conforme nós dissemos, ao reencarnar um espírito, reencarnante recebe a presença de um protetor espiritual, que sabe mais do que ele, que conhece muito mais do que ele, que já viveu experiências que ele ainda vai experimentar. De forma que essa gratificação é espiritual e, portanto, isso não deve ocupar-nos no momento. Portanto, não fique preocupado quem seja, porque existem pessoas que dizem assim, eu já ouvi isso muito no Espiritismo, olha, eu já sei até o nome do meu espírito protetor. Que diferença eu fico faz? quieto, eu não respondo nada, mas eu sei que não sabe, Outras pessoas querem, será que você lá no seu centro pode saber quem é o meu espírito protetor? Essa aí eu respondo, viu, meus amigos? Olha, não dá para saber, o nosso centro não cuida desse assunto. Mas eu falo que eu sei. É um espírito de uma ordem superior. Não, isso Só também... não posso especificar o nome dele, mas eu sei. Com certeza, isso aí nós podemos dizer e temos que dizer mesmo. Mas não deve ser motivo de preocupação exaustiva das pessoas, né? Vamos nos ocupar de outra coisa. Que outra coisa podemos nos ocupar? Estudar o Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina de esclarecimento, de conhecimento, né? De conhecimento, para que realmente a gente possa saber sobre a vida. Tem tudo ali a respeito dos assuntos que nós devemos conhecer para nortear e guiar a nossa existência. Muito bom, seu Milton. Está estudioso, hein? Sim, senhor. Que bom. Estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Pela atenção, nosso agradecimento e o melhor desejo de que os bons espíritos nos ajudem sempre. Lembramos que esse programa você poderá assistir em nosso canal no YouTube, Allan Kardec TV, esse e há outros programas, as palestras da nossa casa, o programa O que diz Kardec, que nós fazemos ao vivo, quinta-feira sim, quinta-feira não, e por favor acesse na quinta-feira sim, né, porque na quinta-feira não vai ter. É verdade. Mas acesse na sim. E se inscreva lá no nosso canal para receber as informações. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo programa.